Boa tarde, doutor Gabriel. Boa tarde, Fernando. O senhor nasceu em Cuiabá? Nasci na Rua de Baixo, numa casa. O meu umbigo está enterrado no quintal dessa casa. Eu nasci de parto normal. Naquela época, o conceito de prematuridade era peso. Hoje mudou. Então, quando eu nasci, eu fui chamado de prematuro, que eu tinha 2,250 kg. E a minha mãe, que faleceu com 92 anos, ela conversava muito comigo. E eu sempre me interessei pela história da minha vida, porque eu tinha que me conhecer. E ela me passou muita informação. Minha mãe teve 9 filhos. Todos nasceram em casa e todos são vivos. Então, curioso é que nós somos 9 neves. 9 neves, mas nós somos 9. E todos são vivos. Minha função é importante, porque eu sou mais velho e eu tenho um efeito dominó. Eu tenho que me segurar, porque se cair alguém atrás, cai todo mundo e eu caio na frente, né? E o pessoal que está atrás tem medo de cair, porque senão eles sobem um ponto na tabela da vida. A minha família é pau rodado toda ela. E não pode falar que é de Chapecruz. Por exemplo, o meu pai, ele é muito conhecido aqui, porque é uma pessoa popular. Meu pai é de uma família de 19. A minha avó, à noite, o maior problema dela era contar os filhos para saber se todos estavam em casa, na hora de fechar a porta, né? Porque muitos dormiam na rua, então ela contava, olhava dentro do armário, debaixo da cama, para ver se tinha os 19. Então, dos 19, todos tinham apelidos, que é uma das características do Cabana, é esse humor, né, de apelido. Aqui todo mundo tem apelido. Eu só não tenho apelido porque eu tive muitos, aí não pegou nenhum. E o meu pai, que é o bugre do bar, todo mundo fala, mas olha, o bugre do bar é o cuiabano quatrocentão. Acontece que a mãe do bugre do bar é carioca. E ela está enterrada no cemitério São João Batista do Rio de Janeiro, a mãe do bugre. Agora, se você quiser complicar, a avó do bugre era uruguaia e o avô do bugre, gaúcho. Então, que Chapecruz é essa? O bugre é a primeira geração que nasceu em Cuiabá. Eu já sou da segunda. E do lado noviço é judeu. Nós todos somos andarilhos. Nós somos um produto dessa raça humana que vive andando, muitas vezes sem saber para onde e nem por quê. Eu fui casado com uma argentina. Pouca gente sabe, minha mulher é argentina. Meus filhos todos são cuiabanos, nasceram no Hospital Geral. Todos eles são casados, mas nenhum casado com Mato Grossense. Todos casados com paulista. Essa história de pau rodado, Chapecruz, é um negócio muito desconfortável para mim. Eu não gosto, não. Mas é mais ou menos essa a origem da minha família e a tradição nossa é de família numerosa. E eu acho que é uma tradição tribal, né? Porque a primeira vez que eu fui numa aldeia indígena, no Xingu, eu frequentava muito o Xingu, nessa época a universidade tinha muito interesse lá. A primeira vez que cheguei no Xingu, eu desci num teco-teco e veio lá um cacique. A primeira pergunta que ele fez para mim foi: quantos filhos tem? Eu não entendi, aí que eu vi que é importante ter filho. Por quê? Porque as nossas civilizações primitivas, as tribais, eles não podem reproduzir porque eles têm que estar sempre locomovendo, são nômades, às vezes até por problemas culturais, né? Eles fogem do sol, fogem da lua nova, eles fogem da doença, eles fogem da guerra, eles fogem de uma série de coisas. Então, uma família numerosa não dá para deslocar. Então, pequenos grupos. E isso vem repercutindo até hoje. É muito comum, por exemplo, se você chegar num consultório médico, encontrar a sala de espera lotada, você sabe que tem uma pessoa de origem tribal, porque vem todo o grupo para cá, né? Por exemplo, a medicina tribal é totalmente diferente da medicina científica, né? Porque na medicina científica você procura o médico te examina
e diz para você que não tem nada, e você sai com 86 exames. Olha, mas eu estou bem, ele pede 86 exames, que coisa complicada é essa? Na tribal, não. E você vai sozinho. Você vai sozinho. Na tribal, se uma criança dessa, vem toda a tribo. São conjuntos pequenos, 30, 25, 40 pessoas, e ficam lá aguardando a consulta do pajé. Aí depois de um ritual prolongado, extenso, a mãe sai com o nenenzinho e todos querem saber notícia da criança. E aí o que a mãe diz? Está curado. E aí aquilo ia passar assim, está curado, está curado, está curado, né? Está curado. Porque o processo de cura é muito complexo. Mas acontece que o médico não cura. O dia que vocês foram no médico, ele falou, eu curei, procura fugir desse camarada, porque o médico não cura. Ele participa do processo de cura, que é uma das coisas mais complexas que existe. E o bom médico, ele participa mais do que o médico que não estuda, mas ele não cura, que ele envolve família, religião, ambiente, educação, uma série de problemas, né? Como que era a infância em Cuiabá? Como que era Cuiabá? Era muito gostoso. Era muito gostoso. Era muito gostoso. Claro que eu não lembro do meu nascimento, né? A minha mãe que me contou. Mas eu lembro, assim, das coisas bem distantes. Por exemplo, eu acho que uma das recordações mais distantes que eu tenho, por isso você calcula a intensidade dessa imagem para mim, foi quando eu fui ao Rio com meu pai, minha mãe, e o meio de transporte, olha, gente, é isso mesmo que eu estou falando, não vamos pensar que eu surtei com vocês aqui, porque tem 7 pessoas, eu posso ter surtado. O meio de transporte meu é o seguinte, eu fui no Porto e parti de hidroavião. Eu contei isso há poucos dias para uma pessoa, assim, mas do Rio Cuiabá decolava avião. Hoje eu passo caminhando no Rio Cuiabá, mas eu decolei, eu me lembro disso. Eu devia ter o quê? No máximo 5 anos. Mas ficou marcante aquela história, né? De ter decolado de hidroavião. Você já imaginou falar isso hoje? Que você saiu de hidroavião de Cuiabá, aí nós fomos até Corumbá, pegou um aviãozinho maior e chegamos no Rio. Então, essa é uma imagem. Agora, tem outras imagens, assim, lá de baixo, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem de 1941, quando nós fomos obrigados a mudar da Rua de Baixo e morar com o meu avô, que era médico e surdo, foi o primeiro torrino de Mato Grosso, médico, surdo, primeiro torrino. Nós fomos obrigados a mudar para a casa dele, na Voluntários da Pátria, que tinha um quintal enorme, e ele criava cabra. E o meu irmão, Inão, ele nasceu e o meu avô todo dia passava e falava, esse menino está mal, era pele e osso, né? E ele vai precisar tomar leite de cabra, então vou sugerir para vocês mudarem lá para casa que eu tenho cabra. Aí foi todo o bando. Só que o meu avô já estava de idade, aposentado, e a casa dele era um cassino. O dia inteiro tinha gente lá jogando xadrez. De vez em quando aparecia uma consulta, ele ia lá, atendia, voltava, mas era de manhã, tarde e à noite. E vários tabuleiros, né? Todo mundo saía jogar xadrez lá. E ele me obrigou a aprender a jogar xadrez. Então, eu não era alfabetizado, que naquela época não tinha pré-escola, não tinha essas coisas de coordenação motora, nunca ouvi falar nisso, ouvi falar depois que era reitor. Mas o meu avô, um dia falou assim, você senta aqui que eu vou ensinar você a jogar xadrez. Eu falei, mas isso é muito difícil. E a média das pessoas que frequentavam era 50, 60, 70 anos, né? Mas eu sou da geração que criança ouvia adulto, respeitava pai, respeitava avô, respeitava os idosos. E ele mandou eu sentar, eu sentei. E você sabe que eu aprendi a jogar xadrez antes de ser alfabetizado? E eu devo tudo ao xadrez. Porque, olha só, eu não aprendi a mexer com as peças do xadrez, mas eu aprendi a disciplina, raciocínio, planejamento e, principalmente, valores.
Porque o que é a vida a não ser um grande jogo? E no jogo da vida, nem sempre o que tem o maior valor é o vencedor. E eu aprendi aos 6 anos que, às vezes, para ganhar uma luta, você tem que entregar a peça mais valiosa do xadrez, que é a rainha, em troca do peão. Aí você ganha. Isso foi fundamental. Agora, foi uma aprendizagem que depois eu traduzi, né? Eu não sabia que eu estava aprendendo aquilo. Tanto que no primeiro dia de aula, na Escola Modelo Barão do Melgaço, para mim foi uma coisa fantástica da minha infância também, porque eu não conhecia quadro negro, eu não conhecia giz, eu não conhecia carteira, e naquela época era carteira dupla, né? Eu não sabia que na escola banheiro sanitário tinha o nome de breve, e que para saber se o banheiro está desocupado, a professora em cima da mesa, ela tinha um pedaço de madeira, daquela madeira bem sólida. Se a madeira estava lá, o banheiro estava desocupado. Aí você levantava, pegava e falava: professora, eu vou a breve. E ela sempre respondia: não demore. Era interessante isso. Aprendi muita coisa. É um outro fato marcante, foi o primeiro dia de escola. E eu só muito tempo depois que eu descobri por que eu fiquei na coluna 3. Porque tinha uma coluna do 1 aqui, você estavam 2 alunos por carteira. Carteira maciça, aquela que não quebrava nunca. Aí a do meio e a outra. Aí que eu descobri que eu era da turma analfabeta. Então eu fui fazer caligrafia. Mas os meus colegas dessa outra aqui, eles já liam tudo. Eu só comecei a ler na metade do ano. E eu não consegui ler o primeiro livro da minha escola primária, da professora Oló, porque era muito difícil, né? Mas tudo na escola, para mim, foi novidade, né? Quer dizer, aquela disciplina de formar fila por altura, de cantar o hino nacional, hastear a bandeira, de rezar. Aí, em silêncio, você chegava na sala de aula, aí tinha a merenda, né? Quer dizer, a minha mãe preparava a merenda de casa, café com leite, numa garrafa, que não era garrafa térmica, era uma garrafa de rolha, ela apertava e falava: Gabriel, não vira nunca essa pasta, porque pode derramar o leite, você vai assim. Aí ela pegava um pedaço de pão francês, passava manteiga aviação, enrolava com papel e eu colocava. E eu não sabia nada disso. Então, na hora da merenda, eu abria, saía e ia para o pátio. Aí no pátio tinha os alunos, tinham mais poder aquisitivo, eles compravam lá os salgadinhos, né? Da dona Ponce, que tinha bolo de arroz, bolo de queijo, bolo de milho, aquela coisa toda. Eu nunca comprei. Eu tomava o leite da minha mãe, da garrafa que ela colocava, e do pão. E outros que comiam, recebiam a merenda da escola, que geralmente era um pão com rapadura, que era o mais gostoso. E a gente permutava e trocava sempre. Mas a escola foi fantástica para mim. Também foi outra marca. A primeira comunhão. A primeira comunhão foi uma coisa incrível, né? A minha professora, ela além de ser uma educadora, ela também praticava aulas de religião na catedral, a professora Oló, Aurelino de Eustácio Ribeiro, é o nome de uma escola aqui na Cidade Alta. Ela me preparou a primeira comunhão. A comunhão tinha que ser aos 7 anos. Então, eu me lembro que eu fiz a minha primeira comunhão no dia 8 de dezembro de 1942, na catedral. E o interessante é que naquela época, os meninos, eles usavam terno branco, mas a calça era curta. Engraçado isso, né? E velha. Aí eu me lembro que depois tinha que comungar nas vésperas. Eu fui. Aí a minha professora estava lá, me levou no padre, cara a cara, né? Aí o padre perguntou dos meus pecados, eu com 7 anos. Aí eu falei que tinha muita preguiça, que às vezes ficava com raiva, que às vezes achava a minha mãe chata. Ele falou: tudo bem, você reza 2 Ave Maria. Aí eu cheguei em casa e falei: mamãe, esqueci um pecado. Aí eu falei: então volta para confessar, porque você não pode ter nenhum pecado. Eu corri,
Aí a minha professora lá estava na porta da catedral, ela falou, o que foi que você voltou? Esqueci um pecado, qual que foi? É que ontem eu não fiz tarefa. Eu falei, não, tá abençoado, pode ir embora. Sabe? Aí depois tinha da primeira comunhão, né, de calça curta. Aí eu fui para casa do meu avô, que meu avô era devoto de Nossa Senhora da Conceição, ele fazia lá o chá com bolo, minha família toda. E eu me lembro bem que antes de ir para casa, porque tudo era perto, ninguém tinha. Meu pai nunca teve automóvel e não havia necessidade, que tudo era muito próximo, né? Aí, da casa do meu avô na minha casa era uma titica de tamanho. E no trajeto tinha foto Mitu. Aí minha mãe falou, agora nós vamos parar aqui na foto Mitu. Eu todo enfatiotado, né? Falei, o que foi? Vamos tirar a fotografia da primeira comunhão. Aí eu entrei, Mitu já tinha o cenário, me deu uma vela e eu lá tirei de calcinha, de terno, gravata e a calça curta. Até tem essa fotografia aí, mas está muito desorganizada, né? A infância era muito boa, porque era muito criativa, né? Você não precisava comprar presente, não tinha shopping, não tinha essas coisas todas. Você inventava os presentes, você criava os brinquedos, né? E brinquedo de rua não existe igual, né? Os colegas. Eu tive um colega da Escola Modelo que estão vivos ainda. Por exemplo, o Atílio Orives é um deles, né? Casidade Paminondas é um deles. Um pouquinho atrás, o Dorileu. Dorileu é mais velho do que eu, gente. Dorileu, você é mais velho do que eu. Mas sabe que você chegou mais tarde na escola, tá? Então, o Dorileu, eu já era segundo ano, o Dorileu era primeiro. Porque o Dorileu entrou mais tarde, só por isso. O Atílio não, o Atílio é da minha época. E eu tenho alguns colegas ainda, da época do primeiro. E a escola primária, que eu quero falar, já que estou falando para a universidade, ela hoje deixou, a escola hoje, aquela que recebe a criança, deixou de ser o grande laboratório ético que era da nossa geração. Então, como você tinha a escola primária, hoje é o fundamental, o melhor do fundamental, mas vamos falar de escola primária, que era para todos. Então, você tinha numa sala o filho do governador, do desembargador, do juiz, do doutor, do advogado, do empresário, do homem rico, do garimpeiro, do chofer, do motorista, do porteiro do cemitério, do dono do bar, do desempregado, da costureira. Você tinha um laboratório ético. E você observava que existiam diferenças nas pessoas e dificuldade também. Hoje não. Hoje, a escola só de rico. Então, as crianças pensam que todas as crianças são ricas. Aí só de pobre, pensa que todo mundo é pobre. Então hoje, a crítica que eu faço é o seguinte, acabou o laboratório de ética, porque o governo saiu da jogada da educação. Eu não conheço filha de nenhum político importante deste Brasil que tenha um filho numa escola pública primária, na universidade é outra coisa, mas lá embaixo não, é particular. Então o que acontece? Vai para a escola de rico, aí fala assim, mamãe, você me deu um tênis hoje, está 0 km, mas eu vi um tênis rosa muito bonito, a mãe vai e compra. Então eu acho que é assim e as meninas assim. Mas acontece que aquela outra escola de pobre, você vê que as crianças têm dificuldade do uniforme, do sapato novo, da merenda, de levar de casa. E tem muita dificuldade. Isso acabou. Então, nesse momento, há uma ruptura, sim, na formação ética dos cidadãos. Queiram ou não queiram. Eu não sou contra a modernidade, muito pelo contrário. Eu trabalhei sempre no sentido de transformar Cuiabá, que era um estado rural, num estado de oportunidade para todos. E essa plateia de hoje aqui me comove, porque eu vejo que é produto de oportunidade de todo mundo aqui. Mas que nós perdemos. E o pobre não entra na universidade, apesar da estatística. Mas estatística, eu vi uma coisa muito interessante. O próprio presidente da República falou assim, não, pode falar em número, porque ninguém confere. E é verdade. Se eu falar números aqui, ninguém confere. Se falar tantos por cento, não sei o que lá e tal, papá, você vai conferir? Ninguém confere. Então fica um número. Mas a realidade é outra.
é outro. Ah, mas na universidade o percentual de estudante pobre é maior do que... Olha, o número tudo bem, mas vai analisar. Vai ver o DNA, vai no microscópio, vai no laboratório e vê que não é isso. Eu conheço os dois lados da moeda. Eu implantei uma faculdade de medicina numa escola privada e acompanhei o governador a criar, porque a faculdade de medicina da UFMT foi criada pelo governo do estado, não foi pela universidade. Depois é que a universidade encampou. Então foi criada por Pedro Pedrocião, eu era o secretário, era obrigado a assinar embaixo. Bom, e essa escola de medicina, a gente via, por exemplo, os alunos que frequentam, eu via os alunos que frequentam, a história deles de vida e a história de vida dos alunos da privada. Não é diferente. Agora, número você trabalha. O senhor fez o científico em Cuiabá? O científico é ensino médio, né? Era o final da linha. O científico, o ensino médio, era o final da linha. Você chegava... O percentual do analfabetismo na minha época era muito alto, né? Muito alto. Quer dizer, quem terminava o... Meu pai e minha mãe tinham ensino primário só. Meu pai e minha mãe. Ensino! Educação é outra coisa. A gente tem que separar sempre alhos de bugalhos. Nunca confundir João Germano com gênero humano. Ou Quintino Rei da Costa com alguma coisa nas costas. Educação é uma coisa. Ensino é outra. Educação é em casa, é no convívio, é na ética. Aí você vai para a parte de ensino, de aprendizado, né? E essa parte de ensino terminava em Cuiabá exatamente no ensino médio, que era a escola normal, que era a escola técnica de comércio, ensino médio, era o científico. Eu acho que aqui nós não tínhamos clássico. Acho que aqui nós não tínhamos clássico. Nós tínhamos isso aqui. Depois disso acabou, não tinha nada. Alguns saíam e iam estudar fora. E eu nunca me preocupei com isso, não, porque eu já tinha escolhido a minha profissão há muito tempo. Como meu pai era dono de bar, meu pai casou com 40 anos. Então, ele, quando tinha 65 anos, eu tinha 15. Então, eu achava ele muito velho. Eu me preocupava muito com ele, de sair e deixar aquela família enorme. Eu já estava gostando de trabalhar como garçom. Eu comecei trabalhando na sorveteria, conheço tudo de sorveteria. Aí eu fui promovido a ser garçom, que eu ficava perto do meu pai. O bar é um lugar delicioso, pelo menos naquela época era, né? Só para você ter uma ideia, Fernando, do que era o bar, todos os dias às 10 horas, 10h30 da manhã, desembargadores, juízes, intelectuais, profissionais liberais, professores, poetas, escritores, e o secretário particular de Dom Aquino, o padre Teodoro, eles iam, reuniam, uma mesa comprida no bar, tomar cerveja e contar coisas e coisas e coisas e coisas. E eu servia esse pessoal, ficava de olho. De olho não, de ouvido. Olho e ouvido, né? Ouvindo. Falei, mas gente, esse lugar é muito bom. Quem vai no bar, o ambiente do bar é muito alegre. Porque mesmo os que chegam tristes, logo ficam alegres. Mas a maioria vai alegre, de bem com a vida, né? E era um ambiente gostoso, eu falei, vou ficar aqui. Quando meu pai me perguntou, você vai terminar o científico no colégio estadual? E aí? Eu falei, eu vou ficar por aqui. Não, mas isso não é lugar para você. E ele me pôs para fora. E como eu sou da geração que filho ouvia pai, porque hoje não ouve mais, aí eu fui. Quando o senhor viu o mar pela primeira vez, teve alguma emoção? Todo mundo fala nesse negócio de emoção comigo. Ai, meu Deus do céu, como é difícil a gente falar das emoções. Primeiro que nós somos seres emocionais, né? Eu não vi a emoção, eu sou um ser emocional, gente. Eu vivo com a emoção. Eu estou falando aqui por emoção. Então,
Eu me encontrei com uma outra emoção, mas eu não fiquei arrepiado, nem quis me jogar no mar. Eu vi o mar, é o mar. Tem gente que fala assim, é água salgada, eu vou desmaiar. Não, aí eu sabia que era água salgada. Mas nós somos seres emocionais. Eu não sei se alguém consegue viver sem emoção. Não sei. Eu, pelo menos, não sei se é porque eu sou canceriano, né? E quem gosta de ler horóscopo. Eu leio todo dia e esqueço na mesma hora. Mas eu leio. Eu também. E todo mundo lê. Na verdade é o seguinte, você lê o horóscopo, você esquece na mesma hora. Então, mas tem coisas que você não esquece. Então, o canceriano diz que é uma pessoa muito emocional. Então, e na medicina eu aprendi que nós somos emoção. O combustível da nossa vida é emoção. O dia que nós perdemos a emoção, aí você só fica com a esperança. E a esperança é o último sentimento humano que nos abandona. A esperança é o último sentimento humano. Tanto vem aquele ditado popular, sábio. Eu não sou de ler essas coisas pesadas, não, só de coisa leve também, porque minha cabeça não comporta tanta coisa complicada. Mas, porque as coisas pequenas são as melhores, né, Fernando? Mas você verifica o seguinte, que aquele ditado popular diz assim, a esperança é a última que morre. É verdade. Porque 1 minuto antes de morrer, você tem a esperança de reverter o quadro. Aí você morre e você perde a esperança. Viver no Rio de Janeiro foi difícil? Nunca. Mas, gente, olha, o que é bom para todo mundo. Essa história de falar, ele vai sentir saudade. Mas, gente, você vai viver num lugar gostoso, num lugar bonito, de gente bonita, num lugar que você está estudando, num lugar onde está o meu time do coração, que é o Botafogo, com uma Garrincha aparecendo. Como é que eu vou sofrer? Foi muito boa a experiência. Eu morei 12 anos no Rio. Eu nunca consegui fazer essa coisa assim, pensar longe, né? Eu sempre penso hoje, intensivamente, né? Então, nesse pensamento intensivo, é que eu construí toda a minha vida no Rio, né? E me preparando para o que fosse acontecer. Quer dizer, meu planejamento foi investir sempre em mim. Eu sempre investi em mim, porque investindo em mim, eu sei que eu estava fazendo planejamento futuro para qualquer situação. Acabar com aquela história de eu estudei medicina, eu vou ser médico, eu estudei economia, eu vou ser economista, eu estudei história, eu vou ser professor. Não, eu estudei para ser um cidadão, para caminhar. Então, foi uma caminhada fantástica. E eu posso citar algumas coisas do Rio de Janeiro. Eu morei em 13 lugares no Rio de Janeiro. Isso é um currículo riquíssimo, né? 13 lugares. Em 12 anos, 13 lugares. Alguém tem que estudar. Por que eu mudava tanto, né? E as mudanças sempre têm um motivo. Porque nada acontece por acaso, Fernando. As mudanças sempre têm um... Agora, isso é outro livro que você vai publicar. As minhas mudanças, tá? Como que foi a experiência do vestibular? O maior sofrimento da minha vida. O maior sofrimento da minha vida. Eu agora parei. Há pouco tempo eu parei de sonhar com vestibular, mas até pouco tempo eu tinha pesadelos com vestibular. E a universidade? A ideia da universidade? A ideia da universidade, o momento. Porque foi um momento de luta também da cidade. Como que era isso aqui? A ideia da universidade, eu acho engraçado como as pessoas pensam assim, olha como que isso começou. A história da universidade é igual a história da humanidade. Como é que nós estamos aqui, né? Um processo tão demorado. A primeira notícia que eu tenho de ensino superior aqui em Mato Grosso é de 1808. 1808. Eu não era nascido não, Fernando, tá? Eu não era nascido. Quando? 1808, em Vila Bela, que era a capital do estado, o governador muito doente das doenças ambientais, das doenças tropicais, das doenças do meio ambiente. E os médicos eram portugueses, porque isso aqui era Portugal, né? E a família real resolve fugir e vem para o Brasil. E o governador das capitanias, todos eles receberam um comunicado dizendo o seguinte, olha, a família real está chegando agora
e nós gostaríamos que em cada capitania se inaugurasse alguma coisa para marcar a presença da família real. O governador com febre alta, mal-estar, né? A pessoa forte dele era o médico. Então ele leu aquilo, passou para o médico e falou assim, olha, dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa. O médico olhou, falou assim, governador, como é que anda o caixa do tesouro? Ele falou, tá bom. Isso em 1808, hein? Aí, você tem alguma ideia? Tenho. Nós vamos criar aqui, para marcar a presença da família real, uma escola de medicina, para formar um médico para essa região. Porque eu formei na Europa, eu não conheço nada disso aqui. E as pessoas estão morrendo, nós precisamos de alguém que conheça esse ambiente. E foi, então, criado a Faculdade de Medicina. Eu falo Faculdade de Medicina para um nome para ser entendido hoje, né? Mas era aula de anatomia. Durante muito tempo, a medicina era uma coisa, era a anatomia outra. Então, foi criada, e nós temos, inclusive, essa publicação. A Universidade editou em 1977 um trabalho de um pesquisador chamado Francisco Moura, e na época eu estava por lá, e eu fiz a apresentação, em que ele resgata, inclusive, até a estrutura curricular, muito semelhante ao curso de hoje, muito parecido. Só que nós estávamos, em 1808, em Vila Bela. E a Escola de Medicina precisa de muitos recursos. E aí, ela teve que parar. Agora, por exigência da família real, em Salvador, eles pediram o seguinte, a família real não pode viver num lugar sem escola de medicina. Aí criou a Faculdade de Medicina da Bahia, que é da mesma idade, do mesmo dia da nossa. Essa existe até hoje. Quando a família real foi para o Rio de Janeiro, foi criada aquela beleza ali, que é a Escola de Medicina da Praia Vermelha. Ali era um hospício. Aí foi transformado em Escola de Medicina. E hoje não tem nada. Foi comprado pelo Vale da Rio Doce e tem o Fundão, que também não funciona coisa alguma. Então, você veja o seguinte, quer dizer, o embrião de tudo isso, aqui vem de 1808. Você veja o seguinte, que quando o Brasil foi descoberto, já existia escola de medicina em Portugal, Coimbra. Já tinha. E esses médicos não tinham a mínima ideia de doenças ambientais, tropicais, como hoje também nós passamos batido, né? Quando nós vamos aqui para a selva, ainda existem muitas doenças que nós desconhecemos. De lá para cá, Vila Bela perdeu a condição de capital, veio para Cuiabá, foi crescendo, as tentativas, sempre gente preocupada com a educação, sempre houve gente preocupada com a educação. No início do século XIX, já havia uma preocupação grande no início, tanto que o governador Costa Marques, e depois o Celestino concluiu, eles falam o seguinte, olha, a gente fala tanto em Palácio do Governo, Palácio da Justiça, Palácio do não sei o quê. Eu quero colocar a educação nesse nível de palácio. E foi ao Rio pedir um projeto arquitetônico ambicioso, maravilhoso, lindo, para ser uma escola. É o prédio do Palácio da Instrução. Palácio da Instrução. Aqui na escola. Eles já tinham visão de educação e de instrução. Até hoje é muito bonito. Para mim é o prédio mais bonito que é o Palácio da Instrução. E esse projeto foi feito no Rio de Janeiro. E claro que tinha que vir um engenheiro para acompanhar. Aqui nós não tínhamos ainda. Quem que vem? Tem que ser um engenheiro novo, que não tem família ainda constituída, com muitos membros, ou está começando a vida, né? Não é famoso, etc. E escolheram um engenheirinho novo, mas ele já era casado, tinha uma filhazinha e tal, Dr. Melo, e ele veio construir. Foi você imagina aquilo em 1913, 1914, a inauguração daquele prédio. Diz o Rubens de Mendonça que no dia da inauguração era tanto avançado o projeto para Cuiabá que o Dr. Melo teve que subir, sair lá em cima, na sacada,
saudar o público para o governador subir, porque tinha medo de desabar, porque nós não tínhamos cimento, não tinha nada. É uma coisa maravilhosa. Porque a verdadeira história não foi escrita, gente. Eu convivi com o Rubem de Mendonça profundamente, com o Estevão de Mondense, e a história que existe aí é a história contada pelo historiador, mas a história verdadeira, essa não é contada, essa é via oral. Eu conheço a história da Guerra do Paraguai por Rubem de Mendonça, totalmente diferente do que eu estudei nos livros. E vou citar um exemplo aqui. Você sabe que o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro, ele se casou em Cuiabá? Pois é. E sabia as condições do casamento? Pois é. O Rubem me contou, mas não vou contar aqui, senão não há fita que aguenta. Né? Mas então, foi construído o Palácio da Instrução e foram importados professores de fora de São Paulo. E aqui nós tínhamos pessoas ilustres também, né? Pessoas ilustres. E era uma escola que formava os alunos. Esses alunos saíam aí da época, falavam quinto ano, né? Preparados para entrar na universidade com 16 anos. E tem gerações e gerações que passaram por ali. Eu estudei no Palácio da Instrução. Palácio da Instrução. Até hoje é o Palácio da Instrução. Agora, veja o tipo de escola que nós temos hoje. Porque o aluno, ele quando vai para a escola tem que ser melhor do que a casa dele. Para ele ter aquela ambição de estudar, para ter um ambiente como pelo menos a escola. Agora, ele chega num lugar que a escola é pior do que a casa dele. O sujeito mora numa favela. Mas, pelo menos, a mãe dele toma conta de um banheirinho limpo. Aí ele vai na escola, feito do governo. O banheiro está entupido. Ele fala, por que eu vou estudar? Eu prefiro ficar na favela. Então, a escola tem que ser bonita. Tem que ser confortável. Isso não é elitismo, isso não é nada disso. É isso mesmo. E no século XIX foi essa visão da beleza. Foi a beleza que nós levamos para o FMT, porque a FMT era muito bonita, não sei agora. Agora ela está no climatério, né? Ela já tem os sinais do tempo, mas ela era muito bonita. Então, começou a luta, tentativas de ensino superior, de melhoria de ensino, e os jovenzinhos, que era uma minoria que estudava, a maioria ficava. A minoria ficava. Porque o Cuiabá tinha muito da parte tribal, por exemplo. Uma família de 18 pessoas, nem todos eram obrigados a trabalhar. 5 ou 6 trabalhavam, dividia, todo mundo vivia bem. Domingo estava com um terninho branco, passado, engomado, se sentasse, quebrava, ia tomar sua cervejinha e voltar para casa, né? Com uma dignidade. Então, é o negócio do tribal, né? Era socializado. Muito difícil uma família grande, todo mundo trabalhar. Hoje não, hoje trabalha mãe, pai, filho, para nada, para destruir. Dr. Palmiro Pimenta, ele era um cidadão muito preocupado com a educação. Ele montou uma escola de direito na casa dele, funcionava à noite. Claro que fechou, não, mas funcionou. Dr. Palmiro Pimenta foi desembargador, pai do professor Renato Pimenta, da UFMT, família tradicionalíssima aqui de educadores, e ele fundou na casa dele. E outras tentativas foram indo. Aí saiu a primeira tentativa do Estado. Foi em 54, me parece, criaram uma faculdade de Direito estadual, meu Deus, sem nenhuma estrutura, nada. Na primeira fiscalização do MEC, fecharam. Não sem nada. Aí houve uma luta e quem decide é o político. Quem decide é o político, o técnico não decide. Nós não decidimos nada. Quem decide é o político. Daí a importância de você ter políticos que vão decidir pelos interesses nossos e não deles. Mas, infelizmente, hoje eles decidem pelo interesse deles. Né? Então, houve uma decisão política e foi fundada a Faculdade Federal de Direito, que foi a primeira escola superior assim existente. Essa Faculdade de Direito ficou aí durante muitos anos, funcionava à noite, e com os advogados mais conceituados, desembargadores, né? Então, para entrar na faculdade, o princípio era isso, né? Ser conceituado. O governo do Estado tenta fazer alguma coisa também para segurar um pouquinho os alunos, que é muito difícil lá fora.
aluno pobre, até hoje é difícil, sempre foi difícil. Antigamente mais ainda. Então, saiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Até que chega o Pedrocião, e aí foi um marco na história de Mato Grosso, especialmente na história educacional. O Pedrocião foi um marco, queiram ou não queiram. Porque ele teve a coragem de entrar para governar um estado curral e não lotear o curral, nem fazer a redistribuição do gado. E o gado de maior qualidade que tem são os jovens. Ele falou o seguinte: isso aqui pode ficar com vocês, mas a educação, quem vai escolher o secretário é o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação que escolheu o primeiro secretário de Educação do Pedro Pedrocião. Que o professor nunca tinha visto falar. Esse professor chegou, um dia se apresentou na Casa Civil, o senhor João Arinos, e falou: eu sou o secretário de Educação do Dr. Pedro. O senhor João foi lá no gabinete do Pedro e falou: Dr. Pedro, tem um senhor aí com uma mala dizendo que é seu secretário de Educação. Você manda ele entrar. Eu sou seu secretário de Educação, muito prazer. Aí, quem indicou foi o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. E ele começou o trabalho. E foi uma luta muito grande, porque essa questão do loteamento do poder, essa questão de você desmantelar os currais, de distribuir, e dar oportunidade, porque as pessoas do poder, elas têm noção que elas têm que proteger o poder. Porque se der oportunidade, desorganiza tudo. Então, antes do Pedrocião é o seguinte: o filho do porteiro do cemitério nascia. Aí todo mundo ia visitar. Tomara que esse menino seja igual ao pai dele. Olha, minha mãe, quando morreu, ele foi tão atencioso. Porque ele ia ser porteiro do cemitério. Ele ia ser porteiro do cemitério. O filho do carroceiro. O pai dele foi um bom carroceiro. O filho do pedreiro. O filho do dono do bar. O filho do médico, o filho do gerente do Banco do Brasil, do advogado. Então você chegou e falou: ó, vamos zerar tudo e todo mundo vai dizer o que for. Aí foi um negócio, complicou. Porque quem tinha o poder falou: meu Deus do céu, quer dizer que desembargador não vai ser mais de família? Quer dizer que o meu motorista pode ter um filho médico? A minha empregada vai ter uma filha enfermeira, vai ter uma filha médica, engenheira? E é isso que aconteceu. Então, olha, o Pedrocião, ele fez tudo. E criou duas estruturas, porque Mato Grosso não era dividido, para funcionar duas universidades. Uma estrutura em Campo Grande, que era o Instituto de Ciências Biológicas. Então, teoricamente, era o seguinte: a parte biológica, que depende mais, né, de professores de grandes centros, São Paulo, Paraná, ficava no sul. E formação de professor tecnológico em Cuiabá. Então, aqui nós tivemos o ICLC, Estrutura de Universidade, e lá... Em 1968, eu era secretário de Educação do Pedro. Eu era secretário de Educação do Pedro. Porque o outro ficou pouco tempo que houve uma rejeição, uma rejeição da prótese, né? E ele procurou um sujeito que não entendia. Um entendia muito e outro não entendia nada. Mas ele não queria nenhum componente do curral. E eu não era componente do curral. Então, o que aconteceu? Em 66, ele criou, em 68, ele criava no mesmo dia, na mesma ordem que se publicava no mesmo Diário Oficial. Cria em Cuiabá a Faculdade de Engenharia Civil, tanto que a Engenharia Civil é de 66. E em Campo Grande, Medicina. Antes, saiu em Campo Grande a Faculdade de Farmácia, e aqui saía Filosofia, Ciências e Letras, por causa da rivalidade. Então ele falou: olha, vai ter duas universidades, uma no sul e uma no norte. E aí vem aquela história que você já conhece, né? E como que foi para ser o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso? Olha, vocês vão ficar muito decepcionados comigo agora, porque vocês vieram me entrevistar porque eu sou o quê? Reitor? Porque é uma pessoa especial. Não, reitor, né? Eu nunca fui reitor. Eu tenho um título que só eu vou ter na universidade e que me honra muito. Eu sou pro tempore.
Os outros foram reitores, meus queridos sucessores. Eles foram reitores, mas eu não fui. É a primeira vez que eu falo isso para a história, porque eu só falo isso para a história. Olha, tanto que eu fui reitor de portaria. O ministro João Passarinho ensinou uma portaria no dia 16 de março de 1971. Vou te explicar por que eu guardo data. Eu sou péssimo para data. É que, naquela época, a mudança do governo era 15 de março. E meu mandato na secretaria terminou dia 15 de março. No dia 16, o ministro da Educação me nomeia reitor pro tempore. Eu me lembro que na primeira visita que ele veio aqui, um jornalista famoso perguntou o seguinte, porque havia sempre aqueles movimentos políticos, etc., tal, né, porque é um cargo muito político, e perguntou para o ministro Passarinho o seguinte, o Gabriel, ele é pro tempore, quer dizer, ele pode ficar hoje, amanhã, depois e tal, quanto tempo ele vai ficar? 20 anos. E eu não fiquei 20 anos porque no final não aceitei, entendeu? Porque, como eu disse para vocês, na vida tudo é emoção. E o combustível da emoção você tem em quantidade quando você começa um programa. E isso não faltou na universidade. Depois começa a falhar. As coisas começam a acomodar. A poeira começa a sentar. E aí você vê que chegou o momento da renovação. Eu sou a favor da renovação, sempre fui. Eu agora implantei não, eu fui o primeiro presidente da Academia de Medicina. Podia ser eleito, mas eu não aceitei, não. Porque eu acho que tem que mexer, né? Tem que mexer. Eu fui o primeiro secretário de Educação. A segunda experiência não foi boa. Fui 2 vezes. Né? Eu fui o primeiro diretor da Adalto Botelho, porque até então era coluna de alienados. Eu fui o primeiro filho. Né? Então, essa coisa de... Não é que eu procuro numerologia, não procuro, não. Nessa entrevista eu sou segundo, né? Essa entrevista, mas o Atílio é mais velho que eu. Tem isso, né? Mas então, eu não fui reitor, eu fui pro tempore, porque não existia. Não existia. É a mesma coisa do que eu falar de uma coisa que eu não tenho. Vocês querem passear de helicóptero? Mas eu não tenho helicóptero. Bom, então você vai ter que arrumar um helicóptero para a gente passear. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Vocês estão falando com o pro-tempore da UFMT. Daqui a 100 anos, e falta pouco, porque a universidade tem 40, daqui a 60, 100. Aí o historiador, super complicado, né, da época, me perdoa, tá, historiador? Ele vai querer saber o seguinte... Como que começou tudo isso? E ele vai ouvir um depoimento de um que não foi reitor, que foi pró-tempore. Eu fui pró-tempore. Eu nunca fui votado. Agora, eu também não sou nenhum indivíduo sem sentimento. E eu sei do sentimento das pessoas que trabalharam comigo e do que ficou implantado ali e do que eu sinto pela universidade. Mas isso ninguém diz, isso é meu, eu sei. Como que era a pesquisa? Tinha uma preocupação com a pesquisa? A cidade científica de Humboldt, o que essa semente deixou para a universidade? Ô, Fernando, eu sempre achei que a gente nunca deve menosprezar os valores regionais, a sabedoria popular. E eu sempre valorizei, antes de tudo, os valores regionais, a sabedoria popular. E foi exatamente essa sabedoria popular, esses valores, essas observações, que fizeram a universidade grande. Nós tínhamos exata consciência, apesar de não entender nada de educação à época, que, item 1, nós não queríamos ser apenas um número de estatística na linha do MEC. Agora nós temos mais uma federal. Não, nós nunca. Segundo, Mato Grosso é um estado muito pobre.
Então seria um luxo desnecessário uma universidade formando eruditos, sem ouvidos, cegos, ambiciosos. Nós tínhamos que, claro, formar gente, que agora falam recursos humanos, eu acho horrível essa palavra. Nós tínhamos que formar gente, não é recursos humanos. Recursos humanos parece recursos financeiros, né? Mas gente para onde? Para ir para São Paulo? Para os Estados Unidos? Não, gente para conquistar o nosso Estado. Nós tínhamos que manter preservada a nossa cultura. Que um povo que não preserva a sua cultura, ela não tem futuro. Então, nós começamos pelas coisas simples, que nós não fomos compilar de livro, nem fomos para o exterior, nada, não viajamos, apenas nós tínhamos uma mesa que não tinha cabeceira, em que todos tinham o mesmo valor e o mesmo nível. E todos nós decidimos, sempre foi um colegiado que decidia, sem nenhuma coisa de vaidade. Se a universidade tivesse na sua semente vaidade, ela teria sucumbido. Não existia isso. Ali era realmente a discussão. Então, assim, nós vamos formar gente? Vamos. Mas para onde? Para o vazio do Mato Grosso. Mas nós conhecemos o vazio? Não. Então, os índios sempre falavam o seguinte, o Seremicé, cacique, ele falava o seguinte lá para o pessoal dele: ninguém ensina o que não sabe. Aí eu completei, muito menos a nível de universidade. Como é que eu vou preparar um médico para Aripuanã se eu não conheço Aripuanã? Eu vou preparar um engenheiro de floresta, numa área que tem floresta, e que o problema nosso é conquistar essa floresta, torná-la viável economicamente, mas sem destruí-la. Eu vou copiar um modelo pronto de uma engenharia de floresta do norte do Paraná, que não tinha mais floresta e que o foco era reflorestamento, mas nós temos que conhecer. Se nós temos uma riqueza mineral, uma ocasião calado, que veio aqui fazer palestra, todo mundo caçado na época vinha fazer palestra aqui e nunca ouvi nada. O único caçado foi eu. Ele uma vez escreveu um editorial do Jornal do Brasil dizendo assim, cofre fechado, depois que ele passou na UFMT. Quando o Jornal do Brasil era um jornal de opinião, era o jornal mais conceituado do Brasil. Ele falava o seguinte, o Brasil é um imenso cofre fechado. Nós temos riqueza, mas ninguém tem a chave. Mas parece que alguém está fabricando essa chave. Eu me refiro à Universidade Federal do Mato Grosso, que eu acabo de conhecer. Eles estão com a chave desse cofre fechado para abrir as riquezas da Amazônia, desse Brasil fechado, desconhecido. Mas para fazer isso, nós não podíamos ensinar para depois pesquisar. Nós teríamos que pesquisar para depois ensinar. Aí nós apresentamos a inversão. Por que tem que ensinar e depois pesquisar? Por que não pesquisa e depois ensina? A partir da pesquisa, você vai ter dados, mesmo empíricos, que aqui na base, os técnicos, os professores vão traduzir em currículos voltados para uma realidade e não voltados para uma compilação de alguma coisa que não é nossa. Que não é nossa. Daí saiu a necessidade de Humboldt, que era uma cidade científica, em plena selva amazônica, onde iriam trabalhar cientistas brasileiros e estrangeiros, sem nenhum preconceito, ia trazer as informações e os nossos currículos seriam voltados. Um administrador de empresas, PhD da USP, você coloca ele para gerenciar uma empresa numa região em que 8 meses por ano chove, ele quebra a empresa. Como é que você vai ser competente se você não teve aula de competência selvática, amazônica, chuvosa, em condições adversas? Como é que você vai preparar um médico? Se o médico dele, no primeiro ano, vai se interessar por fazer lipoaspiração ou para fazer prótese de mama, nós fomos procurar, sabe quem? Noel Nutters, que era um russo, que o pai dele perdeu o navio
umas férias que passou aqui pelo Sul. Ele ficou em Pernambuco, depois se tornou médico. Foi o mais brasileiro dos médicos brasileiros. E trabalhou com os índios. Então, o que o Noel Nunes fez? Eu tenho o documento do Nunes aqui em casa. Ele falou assim, é simples. É assim que forma o médico, como eu sou. O médico da selva, do índio e tal. E procurando, nós sempre priorizamos o conhecimento, a sabedoria, e não o currículo. Daí, na história da universidade, no primeiro momento, nós tivemos professores que não possuíam curso superior, mas eram sábios. Antônio Cesário Neto nunca teve curso superior. Benedito de Figueiredo nunca teve curso superior. O Conselho Federal de Educação na época foi uma loucura quando eu apresentei isso lá. É outra história, muita história para contar. Mas eu falei, vocês estão acostumados a trabalhar com currículo, eu estou acostumado a trabalhar com conhecimento, com sábio. Eu me lembro quando nós fomos construir o curso de agronomia, nós chamamos o japonês que cuidava de todo o mercado de granjeiros aqui, de verde, de abastecimento de Cuiabá. Ele falou, mas o senhor não está enganado? Eu falei, não, é você mesmo, porque você conhece. Nós sempre valorizamos o saber e o conhecimento. Eu trabalhei com inúmeras pessoas ali. Vladimir Dias Pino, programador visual, não tinha curso superior. Pedro Paulo Lomba, não tinha curso superior. Mas essas pessoas faziam o vestibular e é muito chato assistir uma aula mal dada. É chato. Eles saíam. Os grandes mestres, eles nunca passaram por... Paulo Freire era advogado. O pai dele queria que ele fosse advogado. A primeira causa que ele pegou foi uma ação de despejo com uma mulher pobre. Ele foi, fez, chegou para o pai e falou, pai, é o último, vou embora. O que você vai fazer? Eu vou dar aula. Paulo Freire só tem a graduação. Eu não vou discutir o mérito do Paulo Freire, se é bom mérito, não sei o que lá, mas ele implantou o método de alfabetização, né, social. E depois ele passou muitos anos no exterior, caçado. Quando ele voltou, ele foi absorvido pela USP. Todos os alunos de doutorado eram professores e trabalharam e defenderam tese em cima dos livros do Paulo Freire. E era uma glória ter um Paulo Freire ali dentro. Quando o Paulo Freire recebeu o primeiro Lurelito, o velhinho está lá olhando, aí passou um aluno dele, que era pós-doutor. Falou, o que foi, professor? Eu estou achando que está muito pequenininho. Aí o aluno, morrendo de vergonha, falou assim, professor, infelizmente é assim. Eu tenho pós-doutorado. Toda a minha tese foi feita nos seus livros, mas eu só tenho graduação. Porque esse país, o mérito aqui nunca foi levado em consideração, nem a sabedoria. Diferente das universidades americanas, em que eles pegam o seguinte, quem é que sabe? Bill Gates não tem curso superior. E a universidade, ela nasceu grande porque ela nasceu com ambições de não ser apenas um dado estatístico. E para ser isso, nós tivemos que fugir do MEC. Então, nós fomos apresentar essas ideias no Ministério do Planejamento, que estava cheia de meninada que tinha chegado de Harvard. Entre eles, João Paulo do Rei Veloso, que era novinho, e outros, e outros, e outros. Quando eles ouviram aquela tese, falou, pô, mas é isso que nós queremos para desenvolver o Brasil. Chega de reitor que vai usar capinha, carro com chapa, terno, gravata, e depois do reitor ele não pode mais ficar na cidade, tem que arrumar um emprego em Brasília, tem que ser diretor disso, diretor daquilo, porque ele ficou grande demais, etc. E tal. Tem que ter um reitor que o dia que acabar ele vai para o ambulatório, como eu fui. E o Rei Veloso captou que a gente ia preservar a cultura, que nós íamos formar pessoas, gente, para a nossa região, e que o mais importante, nós seríamos uma agência de desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso. Isso nós fomos. Inclusive, a universidade foi muito importante no processo de divisão do Estado. Porque pela primeira vez, e única vez, um presidente eleito da República vai à universidade e pede para ouvir o reitor. Vocês conhecem de algum caso? Vocês conhecem? Eu não conheço. O Geisel pediu para ouvir o reitor.
Eu falei, nós não temos auditório, nós não temos teatro, nós não temos anfiteatro, não temos nada. Aí o camarada precursor falou assim, mas o senhor não tem sala de aula? Tem. Foi na tecnologia, lá no fundozinho, ele falou, essa sala aqui está muito boa, só não vai convidar, deu o número direitinho. Ele ficou sentado numa carteirinha, de calça e camisa, e nós falamos 2 horas, projetamos. Ele saiu de lá, entrou no carro, bateu na perna do Zé Frageli e falou assim, Frageli, seu estado está dividido, que eu tenho uma tese antiga de redivisão territorial do Brasil, mas eu tinha dúvidas de dividir e deixar isso aqui sem nada, mas vocês vão ficar com o FMT. E hoje o Mato Grosso é uma potência maior do que o Sul, graças ao FMT. Ninguém sabia disso. Ninguém pergunta. Eu também não saio de corneta. Não vou fazer propaganda pelos campos, nem falar para os meninos. Mas foi. Mas foi. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí tem outras coisas. Como que o senhor vê, com toda essa experiência, hoje a Universidade Federal? Não, eu vejo com muita preocupação, não é a Universidade Federal, é a educação no Brasil. A educação no Brasil não é a prioridade. É a tal da verdade que é azeda. A verdade é azeda. A mentira é doce. Mas eu estou falando é a verdade. Nós tivemos, nas eleições passadas, um candidato que ele só falou sobre educação. Ele foi reitor, professor, pensador, respeitado no mundo todo. Professor Cristóvão Buarque, reitor da Universidade de Brasília. Membro da área de educação da Organização Mundial de Saúde. É um entendido. Ele passou a campanha toda falando educação. Uma ocasião ele foi naquele debate da Rede Globo, e aquela menina, a Fátima Bernardo, falou assim, mas o candidato, o senhor faz até uma chantagem emocional com a população, porque o senhor é um candidato de uma proposta só de educação, e quem que é a mãe, quem que é o pai no Brasil que não vai querer educação? Falei, você está enganado, Fátima. Eu só falo em educação, eu tenho 2% do eleitorado. Não me interessa a educação, porque o dia que esse país tiver educação, ele vai ser independente. Ele não vai depender de ninguém. Ele vai ter sua própria tecnologia. E aí, vai mexer com os grandes poderosos. Então é bom não ter educação, como não tem. O que tem é uma mentira organizada. Por exemplo, essa aprovação automática do ensino fundamental. Isso é um crime. É um crime. Vamos retroagir um pouquinho. Você entrava no primeiro ano do ensino fundamental, não tinha aproveitamento, você ficava retido para depois progredir. Hoje, você tem, durante 8 anos, você passa sem saber nada. A lei diz o seguinte, que aqueles alunos que tiveram pouco aproveitamento, ou aproveitamento deficiente, eles seriam recuperados. Mas é mentira, porque em lugar nenhum tem isso. Eu visitei Mato Grosso, fui secretário há poucos dias. Os professores falavam o seguinte, nós não temos professor para fazer essa tarefa, nem espaço físico. Aqui está lotado. E eu faço de mentirinha, que dei aula de regulação. Então, nós inventamos uma coisa que é doída, porque é uma verdade. Nós somos o país que temos a senha, a rubrica registrada do analfabeto funcional. O Brasil produz analfabeto em todos os níveis, até superior. Educação nunca foi prioridade. Então, eu não vejo caso isolado da universidade. A universidade é Brasil. Sofre o problema do Brasil. Ela não tem autonomia. Como é que você vai dirigir uma universidade se você não tem autonomia? Quem está aqui que sabe o que é importante, e não quem está em Brasília. Ela já teve autonomia. Mas perdeu a autonomia. Em nome de quê? Não sei. Não sei. Então, a educação no Brasil não é importante. Enquanto não for importante, é como dizia um velho professor meu, você faz o que você quiser, Fernando. Você quer fazer um depoimento? Faz. Você quer escrever um livro? Faz. Tanto faz, não vai melhorar nada. Mas não é importante. Educação não é importante. Agora, veja só. Como a educação não é importante, nós não temos condições de ter saúde. Porque para ter saúde, pré-requisito é ter educação.
Aí nós descobrimos uma camada de petróleo lá no pré-sal. Mas as nossas crianças vivem na rua, abandonadas. Então nós não temos tecnologia. Nós vamos atrás do país com tecnologia. Que cuidam das suas crianças, que dominam a arte de tirar o petróleo. Ah, mas o dia que tirar, aí vai dar o dinheiro para as crianças. Mas aí não vai ter mais crianças no Brasil, já morreram todas. Essa é a parte dramática da entrevista, porque eu falei a verdade. E a verdade é muito amarga. Ninguém gosta de ouvir. Foi tão bom quando eu falei do meu nascimento, né? Se bem que eu não menti. Mas eu podia estar falando em mentirinha. Hoje, tanto fez. Hoje nós sabemos que tem muita gente com 60 anos, 65 anos, que vai fazer doutorado única e exclusivamente para aposentar melhor. Ou será que eu estou mentindo? Estou mentindo? O que vale hoje é o saber o conhecimento. Sempre foi. Doutor Gabriel, o que o senhor deseja para a universidade no futuro, para alguém que vá assistir estas prosas? Ô, Fernando, eu não desejo universidade do futuro, eu desejo um Brasil do futuro. Que se eu não tiver um Brasil no futuro, eu não vou ter pessoas para ouvir essa prosa. Qual o interesse de ouvir um depoimento quando tem coisas mais importantes, que é essa coisa aí materializada do lucro, do dividendo, de você olhar as coisas não pelo valor que elas têm, mas pelo preço. Às vezes você está com uma roupa bonita, aí a pessoa vê a marca e já acha feia, porque a marca é popular. Esse relógio aqui, vocês estão achando bonito? Esse relógio chinês custa $20, mas é um mega. Então, na hora que vocês sabem que custou $20, vocês já vão ver de uma maneira diferente. Eu, quando compulsoriamente eu deixei a universidade, eu trabalhei 10 anos no Jurumilha, depois de reitor. E isso chocou muito, principalmente as pessoas de fora. O meu padrinho de formatura chamava-se Clementino Fraga Filho. O nome está vivo ainda. Consagrado, fabuloso. E ele veio fazer a inspeção. Quando ele me viu no ambulatório, ele me chamou e falou assim, o que aconteceu com você? Você saiu da reitoria e veio para cá, briga? Eu falei, não. Eu acho que meu lugar é aqui. Mas você é reitor, vem para cá. Porque tem que acabar com isso. O importante não é ser, gente. O importante é ter sido. Eu me considero hoje uma pessoa importante porque eu fui. É ter sido que é importante, não é ser. Ser não é ter sido. E ter sido da maneira que eu fui. Então eu me considero importante. Agora, eu desejo para a universidade que ela encontre um país melhor, um país igual, com menos injustiças, uma distribuição de rendas melhor, entendeu? Que todos tenham, pelo menos, oportunidade. Porque o que falta é oportunidade. Você dê oportunidade. Tem que acabar com essa história que o menino que mora na favela tem que ser traficante. E que a menina que é seringueira, para subir na vida e chegar na Rede Globo, tem que ser prostituta. A Marina acabou com isso. E tem muitos meninos que nasceram em favela que também estão desmistificando isso. Nós temos que desmistificar o Brasil. É oportunidade. O Brasil tem sede de oportunidade. E essa fonte é a universidade. O melhor é a educação. É a educação, é a fonte da oportunidade. Mas é negada essa fonte. Essa fonte é negada. Nós temos que abrir essa torneira. Muito obrigado.